Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, já coloquei o vivo no meu espelho traseiro, que é exatamente igual à parte da frente que nós já fizemos, tá bom? Então tá aqui preparadinho, ok? Agora nós vamos fazer essa alça aqui, ó, tá? Nós vamos fazer essa alça aqui, tá? Uma alça mais curtinha. Ela tem um recheinho que eu coloco aqui um pedaço de vivo de plástico dentro. Se vocês não tiverem, gente, não importa se vocês vão só costurar e não colocar nada dentro, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de colocar até pra deixar ela um pouquinho mais armadinha, tá? A forma que eu faço essa alça, gente, eu faço ela há anos e nunca me deu problema nenhum, tá? Então eu vou fazer com vocês realmente da maneira que eu faço. Se vocês quiserem fazer de outra maneira, vocês façam, tá? Fica aí a critério de vocês. Nunca tive dor de cabeça, então não tenho por que mudar, tá bom? Bom, eu cortei aqui uma tira de 7 centímetros de largura, tá? 7 centímetros de largura por 42 centímetros e meio de comprimento, que é o comprimento exato da minha alça, tá? Aqui eu colei um pedaço de TNT, tá? Passei cola de contato no TNT, passei cola de contato no avesso do meu sintético e colei um pedaço de TNT de 3,5 centímetros aqui no meio da minha alça, que é a largura da minha alça, tá? Que é essa largura aqui, ó, essa largura final aqui, tá? Onde ela não tá com a costurinha. Se você quiser fazer ela só dobradinha, gente, chatinha, pespontada inteira, também fica aí a critério, tá? É a gosto, é de acordo com o modo, o tamanho que vocês estão fazendo, tá? Como é uma bolsinha pequena e a intenção é que ela seja mais carregada pela alça longa do que pela alça de mão, né? A mãe, eu só coloquei o TNT aqui no meio, tá? Na largura que vai ficar a minha alça de 3,5 de largura, tá? Na alça, na mala, que é uma peça grande que carrega muito peso, eu fiz essa dublagem aqui na largura inteira. Eu fiz um pouco mais largo, eu fiz, eu acho, por 8,5 de largura, eu cortei, tá? E eu fiz essa dublagem aqui, eu colei o TNT exatamente na largura que eu cortei a minha alça, no caso, tá? Porque aí na hora de dobrar eu vou ter 2 camadas de sintético, 2 camadas de TNT, então fica bem reforçado, tá bom? Então na mala eu fiz assim por ser uma peça muito grande para realmente carregar peso. Aqui não é uma peça grande, é uma peça pequena. O meu sintético não é fininho, ele é assim mais estruturadinho. Se o seu for muito fininho, faça essa dublagem inteira também, tá? Eu aconselho vocês, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Passei cola de contato no avesso do meu TNT e eu vou colar uma encostando na outra aqui, ó. Ok? Podem dar uma marteladinha se quiserem aí, não tem problema nenhum, tá? Posso cortar o excesso do meu TNT aqui, ó. Vou cortar o excesso do meu TNT aqui. Então, o que eu tenho aqui? Uma camada de TNT de fora a fora, na largura aqui da minha alça, e 2 camadas de cada lado aqui de sintético, tá? Então, já tá bem reforçado, ela não vai esticar nem nada para uma bolsinha pequena, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha régua e vou marcar de uma borda, da borda para dentro, 5 centímetros. Eu ponho 5, se você quiser menos, você pode pôr menos, não tem problema nenhum, tá? Eu ponho 5 da minha borda pra dentro, eu marco 5 centímetros. Eu gosto, neste caso aqui, de fazer a costurinha, pra poder seguir. Ó, observem aqui, ó. Ao invés de fazer só essa costurinha aqui da onde eu vou fechar minha alça, eu faço essa costurinha aqui também, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou com o meu calcador, aquele meu calcador de pezinho manco, é um calcador que eu faço uma costurinha mais na minha borda, tá? Uma margem menor de costura. Eu vou fazer a costurinha até aquela minha marcação de 5 centímetros, tá bom? Inicio com retrocesso. E eu vou passar um ponto daquela marcação.
Ok. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou lá no limite da minha marcação. O que é essa marcação? É onde eu vou parar a minha costura da parte roliça, entendeu? Essa costurinha que eu tô fazendo aqui, gente, não é obrigatório. A maioria das pessoas não faz. Mas como na grande eu fiz, então eu vou fazer na pequena também, tá? Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, ó, tô cortando só os meus excessos de linha, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Passar um pouquinho de cola de contato, que inclusive também a minha tá no fim do fim. Vou passar um pouquinho de cola de contato aqui na borda, só pra mim poder fechar ela de forma que ela não vai ficar abrindo, pra poder facilitar a nossa costura, tá? E a gente espera dar uma secadinha. Enquanto isso, eu vou pegar um vivo. Gente, eu uso o vivo, eu costumo usar pra fazer isso, o vivo que eu menos uso, tá? O que eu menos uso é esse vinho aqui, tá bom? Esse vivo, ele vai começar lá na minha marcação de 5 centímetros que a gente fez aqui, tá? Ele vai ficar entre essa marcação, tá? À frente dessa marcação de 5 centímetros, até antes de chegar a outra marcação de 5 centímetros, tá bom? Daí eu vou colocar ele aqui dentro. O ideal é vocês esperarem secar, tá? Vou colocar ele aqui dentro e vou fechar alinhando. Tá? Bordinha com bordinha certinho. Como tá molhada a minha cola, eu vou colocar uns prendedorzinhos aqui. Se vocês esperarem secar, fica mais fácil, tá? Mas como a Paty tá sempre na correria, então eu já vou segurar com os prendedores aqui, ó. Tô fechando e alinhando, tá, gente? Alinhando aqui, borda com borda. Eu vou fazer isso até um pouquinho antes de chegar na outra marcação de 5 centímetros. Ó, então aqui, ó, já coloquei o prendedor aqui tudo. Eu vou começar a fazer o pesponto lá onde eu iniciei o meu retrocesso, tá? Dessa primeira costurinha aqui da ponta, tá? Com o mesmo calcador, pra poder continuar, tá bom? Então eu vou aqui, ó, vou iniciar lá na minha... A gente não passou um ponto daquela marcação de 5 centímetros, então a gente vai dar o primeiro retrocesso nesse um ponto que eu passei, tá bom? Volta e vem. Eu vou dar mais um ponto pra frente e mais um retrocesso, tá? E aí eu continuo a minha costura e venho tirando os prendedores. Ok? Então aqui tá a nossa alcinha, certo? Aqui na bordinha, o que ficar sujo de cola, vocês tirem, tá? Passa uma fitinha crepe, ou vocês vêm com o próprio agulhão. Não sei, cadê meu agulhão? Porque a minha mesa tá tudo bagunçada, né, gente? Mas vocês tirem a bordinha aqui que tiver suja de cola de contato, tá? Não entrega pro seu cliente com isso daqui sujo não, tá? No meu espelho, vocês vão lá no meio. Vou marcar aqui o meio, aqui no meu vivo. E eu fiz, gente, eu não faço isso padrão, tá? Tem gente que torna... Tem gente que faz um padrão de né, que tem que ter certa medida entre uma alça e outra. Gente, eu acho que a gente tem que posicionar a alça de acordo com o tamanho da bolsa da gente. Eu já vi muita gente que eu vejo que faz padrão e que, sinceramente, eu achei que ou o espaço entre as alças ficou muito pequeno ou ficou muito grande. Então, normalmente, eu posiciono a alça aqui na minha peça e vejo onde melhor ela fica, tá? Normalmente eu procuro não costurar a alça fazendo curva, tá, gente? Fica aí a dica, não costurem a alça fazendo curva porque ela fica feinha, tá bom? No caso ali, do meio pra a minha lateral, foi 5,5 centímetros, deixa eu confirmar aqui.
foi 5,5, tá? Do meio pra uma lateral foi 5,5. E do meio pra outra lateral foi 5,5. Então, entre uma alça e outra dessa minha bolsa, eu tenho 11 centímetros, tá? Essa minha alça vai ser costurada dessa marcação pra fora. Então, vocês veem aqui a posição da alça de vocês, porque ela tem um jeito, ela tem um ladinho, tá? Vocês veem certinho o ladinho. O lado que tá aqui unido, né, que a gente colou, fechou a costura, é sempre pro lado de dentro, tá? Senão vocês vão costurar essa parte aqui pra fora, tá bom? Então vocês posicionem aqui, veja o lado certinho, tá? Deita ela pra não costurar ela ao contrário. E eu vou encostar a borda aqui da minha alça na minha marcação. Então ela vai ficar dessa minha marcação pra fora, tá? Mas não vai entrar lá na minha curva, ok? Então eu venho aqui, faço uma costurinha de segurança. Faço uma costurinha de segurança aqui na minha alça. Pra ela ficar posicionada, né? E eu vou costurar também do outro lado, encostando lá na minha marcação, da minha marcação pra fora. Bom, pessoal, então vamos para nossa segunda parte desse vídeo, né? Que é a parte que nós vamos fazer o canal fole da nossa bolsa e vamos finalizar ela, tá? Fazer o acabamento interno, montar e finalizar ela, tá bom? Então tá aqui os meus 2 espelhos reservados. Vou reservar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meu canal do zíper. O canal do zíper eu tenho 2 pedaços de sintético, tá? Na largura que a gente definiu lá no nosso molde, deixa eu pegar o molde aqui para poder confirmar com vocês. O nosso canal do zíper ficou de cortarmos 2 vezes de 7,5 por 43, tá? Eu cortei por 7,5 de largura, porém eu cortei por 44,5. Eu gosto de cortar um pouquinho maior para poder refilar bonitinho depois na medida final dos 43 centímetros, tá bom? Então cortei também 2 pedaços de bagum referente a essas minhas 2 partes do zíper. Eu corto o forro um pouquinho maior também, vocês vão ver aqui, ó, que tá um pouquinho maior, tá? Depois eu refilo. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma reforçada, né, uma leve estruturada nesse meu sintético para não ficar um fole muito molenga, já que os nossos espelhos estão bem estruturados até por conta do matelacê, tá? Então eu peguei TNT, eu uso, gente, TNT 120, tá? Vocês podem usar o 120, o 180, o que vocês quiserem. Eu passei cola somente aqui na borda, ó, e na borda do meu sintético, tá? Não passei tudo não, tá bom? Eu vou passar cola só na borda pra poder ficar alinhado, posicionado pra gente poder costurar, tá bom? Então eu vou posicionar aqui, ok, tá? Então vai ficar posicionado aqui, automaticamente já vai deixar um pouco mais estruturada essa nossa peça aqui. E já vou colar também aqui no meu outro. Vou pegar uma parte, a parte que eu colei aqui do meu sintético. Eu vou posicionar direita do meu zíper, olhando aqui pro direita do meu sintético, tá? A borda do meu zíper, aqui com a borda do meu sintético. E o meu bagum vai vir aqui por cima. Pra quem é iniciante, pessoal, vocês podem vir e fazer uma costurinha de segurança aqui, tá? Não tenham preguiça de fazer, é melhor vocês fazerem uma costurinha de segurança e ter a garantia de que vocês não vão ter que ficar desmanchando a peça, do que vocês ficarem com preguiça de fazer e aí alguma coisa dá errado e vocês terem que ficar descosturando a peça de vocês. Então agora eu já vou colocar o meu bagum aqui no meu lado do avesso, ó, direita do meu bagum, olhando para o direito aqui, para o avesso, né, para as costas do meu zíper, alinhado. Como o meu zíper já tá fixado, então eu tenho que me preocupar só em alinhar o bagum, tá? Aqui eu já costuro com um pezinho de máquina. Aqui eu já costuro com um pezinho de máquina, alinhando. E com o meu calcador aqui também alinhadinho, tá, pessoal? Porque senão fica feio. Ok? Vou desvirar isso daqui.
Abre o seu bagum bem esticadinho. E eu vou pespontar tudo isso daqui, pessoal, tá? Tomando cuidado pra não ficar aquela sobra de bagum aqui atrás fofa, tá? Então vocês pespontem com cuidado, prestando bastante atenção. E eu vou pespontar aqui com um pezinho de máquina. Vou puxando o meu forro pra trás e ajeitando o meu sintético aqui na frente, tá? Ó, puxa aqui pra trás e ajeito o sintético aqui na frente. Ok? Então aqui tá pespontado um lado aqui do meu canal do zíper. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui do meu canal, gente. Então eu vou ver quanto que eu quero de largura pra me poder riscar. Daí eu vou fazer aquela costurinha em cima do meu risco e refilar o excesso, tá bom? E refilar o excesso. Vou colocar 12. Então, do meu meio do meu zíper para um lado, eu vou colocar 6 centímetros, tá? Porque eu tenho que contar com o zíper. 6. E do meio do meu zíper para o outro lado, eu vou contar 6. Tá bom? E a mesma coisa de cá também, ó. Do meio do zíper para um lado, 6. Do meio do zíper para o outro lado, aqui, 6 centímetros também. Tá? Alinho uma marcação de uma ponta na outra aqui, ó. E eu vou fazer a costurinha em cima desse meu risco, tá, pessoal? E aí eu vou refilar esse excesso que sobrou aqui pra fora. Bom, pessoal, então aqui, ó, costurei em cima do meu risco e refilei próximo aqui a minha costurinha, tá? Então, no caso, uniu o meu sintético, o meu TNT e o meu bagum, tá? Aquele sanduichinho ficou tudo unido aqui pra gente poder trabalhar. Já refilei no comprimento dos 43 centímetros, tá? Que foi a medida que nós calculamos lá no nosso molde. Eu espero que esteja tudo certo, né? Porque quando eu calculei essa medida aí, eu tava no papel sulfite cru. E eu não confirmei depois que eu colei ele lá no papel couro não, no papelão couro não. Bom, agora aqui eu vou fazer o porta, né, o meu porta argolinha D, que é por onde vai ser pendurada a minha alça longa. Peguei um pedaço de sintético, tá, colei no meu TNT nele inteirinho, tá, e eu vou colar um encostadinho aqui no outro. Essa largura, pessoal, desse suportezinho aqui, na verdade, é de acordo com a argolinha que você vai usar aí. A minha argolinha é de 2 centímetros, então eu cortei aqui 4 centímetros de largura, tá? Vou dobrar um olhando pro outro aqui e vai ficar por 2 centímetros, ok? Como essa é a alça longa, então, e a intenção, né, no meu ponto de vista, vai ser mais usada do que a alça curta, até por conta de ter outra bolsa, eu tô fazendo esse porta-alça aqui bem reforçado, tá? Então, a alça da minha mala maternidade eu fiz exatamente desse jeito, gente, só que mais largo pra mim poder colocar o meu vivo aqui. Então, aqui eu tenho 2 camadas de TNT e 2 camadas de sintético, tá? Eu vou pespontar dos dois lados e eu vou dividir isso daqui no meio pra virar 2, né? Porque são 2 porta-alça. Ok. Agora, a largura aqui do meu canal do zíper ficou 12 centímetros, certo? Então eu vou cortar o meu canal
do fundo, vou reservar essa parte aqui. Meu canal do fundo da minha bolsa eu cortei por 12 centímetros de largura, tá? 12 pelos 70 que nós calculamos, né, de cortar um pouquinho a mais para poder depois tirar o excesso. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui. Passei colinha de contato nas duas bordas aqui, ó, tá? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tem colinha de contato aqui, amarelinha, e colinha de contato aqui, tá? E eu vou fixar aqui o meu TNT também, colado só pelas minhas bordas. Eu vou deixar 1 centímetro em cima pra não ficar muito grosso na hora de costurar ali onde tem o nosso porta-alça, tá? Ó, vou deixar 1 centímetro aqui sem TNT. A mesma coisa depois do outro lado, mas como tá grande, então não adianta eu refilar agora porque eu vou ter que refilar depois para tirar o excesso do nosso canal do fundo. Então tá aqui, fixado aqui, tá? Então o meio não está colado, tá colado só as bordas, ok? E vou cortar um pedaço do forro, um pedaço de bagum para poder fazer o forro. Então tá aqui, ó, o nosso bagum, tá? Cortei ele um pouquinho mais largo, tá, meus amores? Como já cansei de falar pra vocês, eu sempre gosto de cortar o meu forro um pouquinho maior que a minha parte do que o meu tecido direito, tá? Aí depois eu refilo ele. Então eu vou colocar aqui, ó, ao lado que eu deixei esse 1 centímetro, tá? Direito olhando pro direito. Aqui eu coloquei 2 zíper, tá, gente? Não esquece de colocar os cursores antes de vocês refilarem na medida dos 43, tá bom? Direito com direito aqui, tá? E eu vou colocar o bagum aqui no meu forro, aqui na parte de trás. Então tá, o meu direito do meu sintético olhando para o direito do meu sintético e o direito do meu bagum olhando aqui para o direito do meu bagum, tá bom? Em cima do porta-alça, como tá mais grossinho, a gente costura com mais, né, passa mais devagar, para não ocorrer nenhum acidente, tá bom? Aí eu viro. Vocês podem ver que o meu, ó, meu TNT não foi costurado, ó, ele tá aqui, ele não foi costurado, tá? Ele vai ser costurado no caso agora, na hora de pespontar. Então, ou seja, meu TNT ele não vai virar e ficar duplo pra deixar essa camada aqui mais grossa, entendeu? Foi por isso que eu coloquei ele 1 centímetro abaixo. Fica aí a dica pra vocês, tá bom? Senão ia ficar muito grosso. Agora eu venho aqui, faço o meu pesponto para poder assentar. Essa minha costura. Ó. Deixa eu enrolar aqui, ó, meu zíper que tá atrapalhando ali. Senão meu pesponto vai sair torto. Ó. Tá ok? Então aqui, ó. Se eu tivesse colocado o meu TNT rente à minha parte do sintético aqui, eu iria virar aqui para pespontar 2 camadas de TNT. Então isso daqui ia ficar mais grosso, né? Mas com mais isso daqui, ia ficar muito grosso. Então por isso que eu coloquei o meu TNT afastado 1 centímetro. Nós vamos... Quando a gente coloca 2 cursores, a gente não precisa se preocupar com qual lado é o lado da frente, né? A posição de fechamento do nosso canal do zíper, tá? Então aqui é tranquilo, pode pôr de qualquer lado. Vou posicionar aqui e eu vou clipar tudo ao redor do meu espelho da frente. Essa parte aqui já é a parte que tem praticamente todos os vídeos meus de bolsa, né? A necessaire dupla, a bolsa Vanessa. Que mais que tem? Todos os vídeos ultimamente de bolsas e necessaire que meus, pelo menos, que vocês veem aqui no canal, eu explico pra vocês sobre essa medição aqui, tá? Então eu vou clipar tudo isso daqui. Na hora de fazer a medição, a marcação,
eu volto aqui com vocês, tá? Tô clipando tudo no meu espelho da frente. Ó, pessoal, eu terminei de clipar, tá? Aqui sobrou até muito, gente. Ó, vocês podem colocar até 65 centímetros, porque sobrou bastante. Apesar que eu acho que o meu canal do fundo tava um pouquinho mais mesmo. Por ser final de peça, sabe? Final do sintético. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui no meu canal, que é onde eu vou tirar o meu excesso, exatamente onde tá batendo, ó. Onde tá batendo o início, né, lá do nosso canal do zíper, que foi onde a gente começou a clipar. Então, onde ele se encontra exatamente aqui, tá? Então, eu fiz uma marcação aqui, ó, um risquinho aqui, tá bom? Então, eu vou refilar esse restante aqui, deixando a partir dessa marcação pra fora, tá? Pra fora, não pra dentro. Pra fora, 1 centímetro. Então, eu vou marcar 1 centímetro aqui e vou refilar o restante. Se você tá numa máquina doméstica, vocês marquem 1,5 centímetros, tá? Que isso é a margem de costura. 1 centímetro para máquina industrial e 1,5 centímetros para máquina doméstica, tá bom? Ok? Então vai ficar aqui o meu sintético sem TNT. Então sobrou isso daqui, ó, tá? Então agora eu vou cortar o meu forro exatamente do mesmo tamanho também, ó. Então eu jogo o meu forro aqui pra frente, aliso aqui bonitinho e corto exatamente do mesmo tamanho, tá? E corto exatamente do mesmo tamanho. Ele ainda tá um pouquinho mais largo, mas eu vou refilar depois que eu fechar com um pontinho de segurança as bordas. Vou repetir o mesmo processo, ó. Tirar o excesso aqui do meu bagum. E vou já também costurar do outro lado. Então aqui, pessoal, ó, refilei, tá? Tudo bonitinho. E eu marquei, gente, o meio do meu canal do zíper. Coloquei aqui, ó, pesponto com pesponto. Olha uma fita crepe no meu braço. Marquei aqui, ó, pesponto com pesponto, tá? Vim aqui e dei um pique pro meio do meu canal do zíper, tá? Do outro lado é a mesma coisa. E fiz no meio do meu canal do fundo, tá bom? Agora é a hora de nós cliparmos na nossa peça, tá? Cuidado pra não clipar de cabeça pra baixo, pelo amor de Deus, tá? Eu vou clipar aqui e eu volto pra tentar, assim, vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, porque na verdade isso já tem outros vídeos e fica um pouquinho complicado pra poder vocês visualizarem, gente. Como eu tô fazendo um monte de coisa, não dá nem pra mim querer virar a câmera, porque tá osso. Tá osso, minha gente. Tá? Então eu vou clipar aqui e eu já volto com vocês, tá? Colocando meio com meio, tá, pessoal? E eu estou começando com o meu espelho da frente. Ó, pessoal, então tá tudo clipadinho, tá? A frente da minha bolsa. Eu vou utilizar... Vou me matar, né? Mas eu vou utilizar esse calcador aqui, que é aquele calcador que tem a aberturinha que eu falei pra vocês. Porém, esse é de teflon porque eu estou em cima do bagum. E o outro é de metal, não vai deslizar legal, tá? Então, eu vou colocar esse calcador aqui. E esse calcador a gente vai costurar com ele encostadinho lá no nosso vivo. Vou tentar costurar assim. Ó, alinhado, tá? Tanto a parte de cima como a parte de baixo. Bonitinha,
Aqui é a parte mais grossa, que é onde tem as emendas do nosso vivo, então a gente faz devagar, tá, pessoal? Ó. Que eu já aconselho você? Dá uma verificada pra ver se não ficou nada afastado. Mas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ficou perfeito. Pelo que eu tô vendo, tá perfeito. O que eu já vou aproveitar? Vou aproveitar e colocar o meu viés, tá? O meu viés, meus amores, ó, corto uma tira. Cortei uma tira de 3,5, 4 centímetros, tá? E o que eu vou fazer? Aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu viés, tá? Faço uma parte, aproveito que tá melhor pra mim poder manusear ela e eu já coloco o viés, tá, gente? Que quanto mais fechada, mais difícil ela vai ficando depois. Então, ó, coloco o meu viés aqui, vou desse lado aqui, porque os meus bracinhos já estão cansando. Vou aumentar o ponto, porque é ponto para viés, tá? Como minha bolsa já está fechadinha, não tem necessidade de eu, né, fazer ponto muito estreito. Ó. E eu vou devagar, gente, porque o meu aqui tá grosso. Eu não sei de vocês aí quando vocês forem fazer. Aí é que o meu, eu gosto dela mais estruturada mesmo. Então, por isso que eu tenho a transporte duplo. Porque nessas, assim, o meu braço já tá super bambo. Porque imagina fechar um monte de bolsa na transporte simples, né? Ultimamente eu tô fechando até na máquina de braço, não é nem na transporte duplo, não. Ó. Vem vindo, ajeitando. Aqui. Daí eu vou terminar aqui e eu volto pra gente poder fechar essa parte aqui, tá? Aí nós vamos dobrar e vamos fechar essa parte aqui. Vou tampar a minha costurinha que a gente tá vendo aqui, ó. Tá? Ó. Tá? E é isso, meus amores. Aí, terminando de pespontar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, repetir o mesmo passo lá do outro lado, tá? No espelho de trás. E o resultado é o que vocês viram aí, vão ver lá no início do vídeo. Ok, ó. Costuramos, eu vou desvirar, na verdade, o ideal não é desvirar, é já pregar o outro lado, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Antes da gente encerrar esse vídeo. Ó.
sem calcador de vivo, tá? Se você já usa, tem o costume, beleza, gente, sem problema nenhum. Na transporte duplo eu uso o calcador de vivo dela, tá? Ó. Aí depois a gente vai ajeitar. Nem vou ajeitar muito agora porque eu vou ter que desvirar, gente. Mas olha que perfeito. Adorei, 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 adorei. Tô só ajeitando aqui, ó, os cantinhos. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ó, isso daqui que eu falei em relação à alça, gente. Como eu tô fazendo a alça azul, se eu colocasse ela por baixo do vivo, aqui ia ficar tampando o prato e ia ficar azul. Eu não gosto muito disso, eu prefiro ver o vivo inteiro. Tá vendo? Ó, olha que lindo, gente. Amei, 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 amei. Eu acho que a cliente, né, quem vai receber vai amar, gente. Super gostei, super apaixonei. Então tá aí, provado por A mais B. E quando eu falo pra vocês, investe em uma industrial que é um investimento certo, pode ser uma transporte simples mesmo, que vai suprir a necessidade de vocês tranquilamente por bons anos ou até pra sempre, né, gente? Que vai depender do ritmo de vocês também, tá? O que vai pedir uma máquina de transporte duplo pra vocês é o ritmo das encomendas de vocês e a estrutura física de vocês, tá bom? Então eu vou terminar por aqui esse vídeo, porque já ficou longo demais. Eu acho que tudo que eu queria passar pra vocês eu já passei. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Aqui eu fiz com tema de maternidade, mas nada impede de vocês fazerem como bolsa, tá bom? Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não é inscrito. Tchau!